Amém. Amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Hoje a gente está iniciando, a juventude, juntamente com a juventude. Estamos dando início, ao mês em que nós estaremos como igreja, Não é só a juventude que está com essa responsabilidade, mas todos nós estamos com a responsabilidade de cultuar a Deus, de engrandecer o seu nome durante esse mês. E assim é uma oportunidade muito boa, para a gente, como jovens, todos nós estarmos buscando, louvando a Deus. E não muito diferente, do que a gente viu e ouviu, até o presente momento. Estava ali sentado, pedindo a Deus, orando, buscando e pedindo que Deus usasse a minha vida, usasse os meus lábios, que eu não queria falar nada que não viesse dele, ainda que a gente se prepare, ainda que a gente busque, mas eu queria que Deus falasse uma mensagem em particular em cada coração, que a mensagem dele, como a gente orou, que a palavra dele possa alcançar os nossos corações essa noite. Amém? E eu gostaria de pedir a você que me acompanhasse na leitura de um texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15. Pedi ao irmão Antônio para estar colocando também para a gente. Já está ali. 1 Pedro 1,15. Vamos ler o versículo 15 e o versículo de número 16. Amém. Amém. Podemos ler todos juntos? 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Podem sentar. Hoje nós, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós meditaremos sobre o seguinte tema: santificação, nos tornando parecidos com Cristo. Santificação, nos tornando parecidos com Cristo. Hoje a gente está iniciando, o mês da juventude, e o tema, que a gente separou esse mês para a igreja, ou para com a igreja estarmos não apenas refletindo, mas vivendo também essa imersão no poder, no Espírito de Deus, na presença de Deus. E como igreja, a gente precisa da santificação, porque a santificação, ela nos prepara para nos encontrarmos com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. A santificação é parte desse preparo, a santificação é parte desse processo de preparação para encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus. E encontrarmos como? Limpos, libertos, sem culpa, sem mancha. É essa igreja que Jesus espera, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha. A palavra de Deus, ela também nos alerta sobre a santificação quando diz que sem ela ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Isso me preocupou um pouco quando eu li esse texto. Não foi a primeira vez, mas quando eu li outras vezes, eu fiquei pensando e preocupado. A palavra de Deus, ela veio no meu coração e, sabe, aquela palavra que nos confrontam, aquelas palavras que não nos deixam da mesma maneira. Então, essa palavra de Deus, quando fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, a gente fala isso devido à importância da santificação para a igreja de Cristo. Seja você criança, jovem,
adulto, senhor ou senhora, para toda a igreja. A santificação é extremamente importante. E aí você talvez deve estar se perguntando então, o que é a santificação? O que é a santificação? Eu trouxe uma definição aqui, uma definição simples. Santificação é a obra progressiva de Deus no homem, que nos torna mais livres do pecado e mais parecidos com Cristo. Santificação é isso. É uma obra progressiva de Deus em nós, que nos torna cada vez mais livres do pecado e mais parecidos com Cristo. Santificação é isso. A gente talvez poderia terminar a mensagem aqui, né? Poderia terminar aqui porque isso é tudo. De fato, isso é tudo. Mas, para a gente conversar um pouco mais, para a gente ver mais alguns versículos, a gente vai explorar um pouquinho essa ideia de santificação. Essa ideia de nós, né, parecer cada vez mais e mais com Jesus. Nessa definição a gente percebe que santificação não é apenas sobre aquilo que eu consigo fazer, né? A gente percebe aqui que não é o quanto eu consigo desempenhar para ficar livre do pecado, o quanto eu preciso me esforçar para cada vez mais me ver ou viver livre do pecado. Mas santificação também é uma obra de Deus em nós. Santificação é a obra de Deus também em nós. É cooperação com Deus. Tem uma pequena ilustração, uma pequena ideia, que uma vez um grupo de crianças, né, da primeira série, foi convidada a visitar um hospital bem grande, aqueles hospitais, né, que tem todos os tipos de atendimento, né? E depois de fazer um tour, né, pelo hospital e aprender um pouquinho sobre higiene, cuidados pessoais, né, percorrer talvez aqueles corredores, no final da visita, a enfermeira, né, pergunta para as crianças, para aquele grupo de crianças, se alguém tinha alguma dúvida, né, depois de fazer aquele tour, conhecer o hospital. E uma dessas crianças da primeira série, ela levanta a mão e pergunta à enfermeira: por que as pessoas que trabalham aqui, nesse hospital, né, elas estão sempre lavando as mãos? Por quê? E aí a enfermeira sorri e responde para uma das crianças: as pessoas que trabalham no hospital, elas estão sempre lavando a mão por duas razões. A primeira é porque elas amam a saúde, e a segunda é porque elas odeiam os micróbios. Essas são as duas razões que ela falou para aquela criança. Então, assim, com base nessa ideia, a gente começa a entender que, em certa medida, nós, como cristãos, precisamos ser parecidos com as enfermeiras, que buscam pureza, que buscam o cuidado, que buscam a higiene. Não digo apenas uma higiene física, né, mas uma higiene espiritual também. Nesse texto que a gente leu, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro, ele nos ensina uma verdade muito importante, muito importante. Ele diz que Deus nos chamou para ser seus filhos. Eu tenho uma versão aqui, diferente, não é NVI, e diz assim: mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. É um convite que recebemos de Deus para sermos seus filhos. Ele nos convidou por meio de Cristo Jesus. É um convite. E uma vez que nós atendemos esse convite, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, nós precisamos sermos parecidos com o nosso Pai, ter essa natureza do nosso Pai, que é santa. A natureza de Deus é santa. Ele é um Deus totalmente
santo, ao ponto de os anjos em sua presença ficar ininterruptamente cantando e louvando: santo, santo, santo é o Senhor de toda a terra, ou toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, ele é um Deus santo. Então hoje, essa noite, a gente vai refletir um pouco sobre quais são os 3 estágios, ou na verdade os 3 passos, né, se a gente pode dizer assim, que nos faz nos parecer mais com o nosso Pai, que nos torna mais parecidos com Jesus, ou seja, que nos santifique mais. Como a gente deve proceder para santificação? Como que são as minhas atitudes? Ou quais são os processos que eu preciso passar até chegar à santificação completa? E o primeiro estágio da santificação é a regeneração. A santificação, ela se inicia com a regeneração. E o que é regeneração, né? Eu, quando vi primeira vez essa palavra, regeneração, né, a gente sempre entende regeneração de regenerar, gerar de novo, né? Fazer de novo, novamente. O nascer de novo de João 3. Mas aqui a ideia que eu gostaria de trazer é que a regeneração é a quebra definitiva do domínio do pecado. Isso é regeneração. Quebra definitiva do domínio do pecado. Ou seja, quebra do amor ao pecado. Aquele amor, aquela escravidão ao pecado, ela não existe mais. A regeneração, na verdade, a santificação, ela começa aí, com a regeneração. O cristão, ele não é mais dominado, o cristão não é mais governado pelo pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 14, o apóstolo Paulo, ele diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha só, ele está falando a cristãos: o pecado não mais tem domínio sobre vós. E Paulo também diz em Romanos 6,18, né, um pouquinho mais adiante, ele fala: vocês foram libertados do pecado. Libertos do pecado. Tem um outro texto que eu gosto muito nesse mesmo capítulo, justamente para a gente ilustrar essa ideia do domínio, né, que a gente não está mais sobre o domínio. Paulo, ele vem falando assim: portanto, não permitam, a partir do versículo 12 do capítulo 6 também, portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Olha a regeneração aí. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Olha a regeneração. Olha a liberdade do domínio do pecado. Então, assim, talvez esteja soando um pouco abstrato ainda. Mas o que vem a ser na prática? O que significa na prática essa quebra do domínio do pecado sobre nossas vidas? Isso quer dizer que quando nós submetemos nossas vidas ao senhorio do Senhor Jesus, a salvação dele, nós recebemos poder. Poder para vencer padrões e condutas pecaminosas em nossas vidas. A quebra do domínio é isso. A partir de uma vida submissa a Jesus, nós recebemos poder para vencer. E nós vencemos padrões e condutas pecaminosas. É isso que significa a liberdade do domínio do pecado. E quem nos dá esse poder? Quem nos concede esse poder? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá esse poder. É Ele que nos dá essa condição de vencermos padrões pecaminosos. É o Espírito Santo de Deus.
o seu agir soberano em nossas vidas, uma vez que nós estamos submissos ao Senhor Jesus. Antes da gente entregar nossas vidas a Cristo Jesus, o pecado ele tinha sim domínio, ele era senhor. E se tem um senhor, tem um escravo. E o escravo éramos nós, escravos do pecado. Agora nós vivemos em novidade de vida, como é bem ilustrado na palavra de Deus. Não mais sobre o domínio do pecado. Agora temos um outro Senhor. É a mudança de senhorio. O Senhor deixou de ser o pecado e agora passou a ser Jesus. Essa é a liberdade, esse é o rompimento definitivo do domínio do pecado. E isso que nos dá uma reorientação de vida. Essa novidade de vida é uma reorientação. Agora os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer fazer não está mais submisso ao pecado, não está sendo mais direcionado e orientado pelo pecado, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. O prazer da prática do pecado não habita mais em nós como regenerados. A gente não tem mais prazer naquelas condutas pecaminosas, embora às vezes falhamos, erramos, escorregamos, mas o pecado não é uma prática. Não temos prazer naquilo, porque fomos regenerados, nascemos de novo, vivemos em novidade de vida. É isso que Jesus vem oferecer. Ele mesmo responde lá em João capítulo 8, versículo 34, 36, ele diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Olha só a filiação. O escravo, ele não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus trouxer essa liberdade para a nossa vida, nós seremos livres. Então, se você estiver nesta condição, esta noite de escravo do domínio do pecado, não saia daqui essa noite da mesma forma. Não saia da mesma forma esta noite. Jesus, ele pode te libertar. Somente Jesus pode te livrar do domínio do pecado. Somente ele pode te libertar da escravidão do pecado, das práticas e padrões pecaminosos. Somente nele há liberdade. Não saia da mesma forma esta noite. Lá falando já para os regenerados, Paulo ele diz assim: alguns de vocês foram assim. Contudo, vocês foram lavados. Olha a limpeza aí das enfermeiras que a gente acabou de falar. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Isso já está falando para os regenerados. Então até aqui a gente chega num ponto em que a regeneração, na verdade, a santificação, ela começa assim. Ela começa com um ato de regeneração e libertação que só existe no nome de Jesus. E qual seria o segundo estágio? O segundo estágio, o segundo passo da santificação. Talvez você já tenha passado por esse primeiro passo. Talvez você já tenha uma vida regenerada. Você já viva uma vida nova. Uma vida restaurada, uma vida justificada, uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Talvez você já viva essa vida. E agora, qual o segundo estágio? Qual o segundo estágio? Qual o segundo passo da nossa santificação? Para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Uma vez libertos, uma vez lavados, regenerados, justificados. Talvez eu esteja falando para a maioria de vocês. Agora, a segunda etapa para nós nos tornarmos santos é crescer em santidade. Precisamos crescer em santidade. Isso é importante, porque isso é para todos nós, ou para a grande maioria de nós. Crescermos em santidade. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo vai dizer assim: assim, todos nós,
que com face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito, que é o Espírito. Então, uma vez regenerados, gradualmente, de maneira gradual, o Senhor vem trabalhando em nós, em nossas vidas, por meio do Espírito Santo, ao qual nós acabamos de falar, que nos concede o poder para vencer. Ele vem trabalhando em nós, para que a gente cada vez mais se pareça com Cristo Jesus, transformados de glória em glória, segundo a imagem do nosso Senhor. Uma vez regenerados, nós somos santificados. Em Filipenses 3,13, Paulo ele vai falar sobre um versículo que eu tenho certeza que os irmãos já leram. Um versículo muito importante para nós. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Ele fala que o alvo da vida cristã é ser como Cristo. Uma vez regenerados, agora o nosso alvo não é mais uma vida bem-sucedida. O nosso alvo não é mais sermos, vamos dar vários exemplos, né? Sermos um maioral no nosso trabalho, ou destacarmos pelas nossas habilidades, enfim, seja lá qual for o objetivo mundano que tenha por aí. Agora o nosso alvo é Cristo. O objetivo da vida cristã é ser parecido com Cristo. E a santificação é esse processo. A santificação é esse processo que nos torna mais semelhantes com Jesus. Isso é santificação. E essa santificação ela acontece tanto em nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes também. Isso é santificação. Em 2 Coríntios 7:1, Paulo ele traz essa dimensão do corpo, né? Ele fala assim: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Esse espírito não é o Espírito Santo, é o nosso espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Olha o progresso, olha a graduação. É justamente isso. Nós precisamos aumentar a nossa semelhança com Jesus, porque o alvo é Ele. O objetivo é Jesus. É nos parecer com Jesus, como cristãos. E consequentemente daremos glórias a Deus por isso, porque estamos mais parecidos com Ele. Eu queria fazer uma pergunta agora. Uma pergunta para a gente refletir. Como eu posso ser um jovem ou um adulto cristão que caminha em direção ao alvo? Aqui eu nem digo apenas atingir o alvo, porque a gente vai depender de uma determinada coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como eu posso ser esse jovem ou esse adulto que caminha em direção ao alvo, que é a santificação, que é se parecer mais com Jesus? Como eu posso ser? Como eu posso fazer? Como eu posso caminhar em direção ao alvo, que é Cristo? Como? Justamente cooperando com Deus. Sabemos que Deus opera em nós e nós cooperamos com Deus neste processo de santificação, que durará a nossa vida inteira aqui na terra. Nós não estaremos completamente santos enquanto nós estivermos aqui nesta terra. E qual o papel de Deus nessa santificação? Se nós sabemos que Deus opera em nós, qual o papel dele? A santificação, ela é obra de Deus em nós. Muitos versículos na Bíblia, eles nos direcionam nesse sentido.
O primeiro é 2 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Olha só, é Deus agindo em nós, os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, Ele faz essa santificação em nós através de uma maneira, a maneira própria de Deus, que é através da sua disciplina. Deus, Ele nos disciplina. E olha só o que diz o autor de Hebreus, ele fala assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele dirige a vocês como filhos. Como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha só, Hebreus 5, capítulo 12, do 5 ao 7, 10 e 11, fala sobre isso. Mas vocês percebem quantas vezes aparece a palavra filho nesse texto? Deus nos disciplinando como filho, nos tratando como filhos. Ele é o Pai. Se a gente voltar lá naquele texto de 1 Pedro, a gente vê uma relação muito forte com isso aqui que a gente acabou de ler. É porque essa santificação da qual nós estamos falando, ela se sustenta na nossa filiação. Uma vez que recebemos esse chamado de Deus para sermos filhos, a nossa santificação tem como base isso. Essa disciplina do Senhor, ela nos prepara para querer sua vontade. E isso é o próprio apóstolo Paulo que diz que Deus produz em nós tanto o querer, que é essa disciplina, quanto o realizar a sua vontade. Filipenses 2,13. E o que é esse querer? Esse querer é a disciplina. E a vontade? A vontade é o poder. É o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que Ele nos sustenta e que Ele nos dá a condição para realizar a vontade de Deus. E tudo isso é a santificação em ação. Tudo isso é como Deus e o Espírito Santo trabalham a santificação em nossas vidas. É o Espírito Santo que dá esse poder. Sem Ele, nós cristãos, nós não vamos crescer em santidade. Sem o Espírito Santo, nós não vamos desejar a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não vamos ter condições de fazer e cumprir a vontade de Deus. É por meio dele, é por meio do Espírito Santo que nós temos condições e poder para cumprir a vontade de Deus. Tanto Pedro quanto Paulo, eles falam sobre essa obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Ele diz lá em 1 Pedro ele fala assim, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo. E em 2 Tessalonicenses 2,13, que a gente acabou de ler também, diz assim, contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito, pela fé na verdade, e pela fé na verdade. Ou seja, os dois aqui destacam a obra santificadora do Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha em nós. Uma vez regenerados, agora é o Deus, Espírito Santo, que trabalha em nós. E essa obra do Espírito Santo, essa obra santificadora do Espírito Santo de Deus, produz em nós o fruto. Produz em nós o fruto. O fruto não apenas é uma consequência, mas também é uma evidência. E esse fruto, a Bíblia,
chama de fruto do Espírito. É conhecido como fruto do Espírito. E qual é esse fruto? Qual é esse fruto? Qual é esse fruto do Espírito? Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse fruto são as características do caráter do cristão que está sendo aperfeiçoado em santidade. Fruto é caráter, é evidência. Jesus mesmo ele fala: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Que fruto nós temos dado? Ou que fruto o Espírito Santo tem produzido em nossas vidas? Se o fruto ou as características que você vê na sua vida e você fala: não, ainda falta essa característica, ainda não tem essa característica. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que continue a operar e trabalhar na sua vida, para que ela se torne evidente em você, porque é a obra dele em nós. Não, aqui a gente percebe que não é o quanto eu me esforço, não, eu não consigo produzir por mim mesmo o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade. É obra do Espírito em minha vida. E à medida que nós vamos crescendo em santidade, à medida que nós vamos avançando na nossa semelhança a Jesus Cristo, que santificação é isso, santidade é isso. E cada vez que nós vamos caminhando em santidade, crescendo em santidade, nós nos tornamos mais sensíveis a esse Espírito Santo, ao mover e aos movimentos desse Espírito Santo, aquilo que Ele quer fazer na sua igreja, na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta, porque nós estamos caminhando em santidade, crescendo em semelhança com Jesus. E aí esse Espírito Santo, Ele fala: vai por aqui, faz isso. Ele começa a nos direcionar, passamos a viver, como Paulo fala, sendo guiados por esse Espírito, e não mais pelos desejos da carne, mas guiados pelo Espírito. Isso é imersão no Espírito Santo, santidade, crescer em santidade. Parece que a gente está indo num sentido contrário, né? Que a gente está crescendo, mas na verdade a gente está imergindo. Santidade é isso, a gente está imergindo no Espírito. E a igreja precisa disso. Nós precisamos disso. Precisamos buscar mais comunhão com o Espírito Santo. Cada um de nós, em conjunto, como igreja, como corpo, precisamos buscar mais do Espírito Santo. Precisamos buscar mais intimidade com esse Espírito, para nós estarmos sensíveis ao movimento dele na nossa vida, para a realidade da nossa igreja, do local onde nós estamos plantados também. Temos certeza que o Espírito Santo ele quer fazer maravilhas no meio de nós. Ele quer fazer maravilhas neste bairro também. Mas ele conta com a gente. Ele não conta com aqueles que já passaram. Ele não conta ainda com aqueles que vão vir. Mas começa com a gente hoje, desejando crescer em santidade diante de Deus. E agora, a gente falou até o momento sobre o papel de Deus na nossa santificação. E agora, qual é o nosso papel na santificação? Nós dependemos de Deus para sermos santos. Com certeza, sem Deus nós não seremos santos. Mas também nós não podemos adotar uma atitude passiva. Nós não podemos ser passivos ou usar isso como desculpa. Não, nós temos uma responsabilidade nisso. A santificação também depende de nós. 1 João 3,3, o apóstolo João ele diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, olha só, purifica a si mesmo. Purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Olha de novo aí, o Pai santo, puro, e nós, filhos, santos e puros, como o Pai é, como Deus é. O nosso papel ativo na santificação
se encontra melhor ilustrado lá em Romanos 8,13, que fala: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se pelo Espírito nós matarmos a carne, olha só, pelo poder do Espírito, nós matarmos a carne, nós viveremos. Nós seremos aperfeiçoados em santidade. A gente precisa matar os desejos da carne. E aqui é radical mesmo, né? Não literal, é radical. Mateus 5, 29, 30, Jesus diz assim: se o teu olho direito o induz a pecar, arranca-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Cortar, lançar fora, matar, essa é a orientação. É isso que precisamos fazer com os desejos da carne. E esse cortar, lançar fora, matar, envolve a gente se abster de imoralidade sexual, envolve a gente se abster de impureza, de devassidão, de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, inveja, embriaguez e coisas semelhantes a isso. Abster-se, matar, isso é a orientação. Portanto, meus irmãos, o nosso papel na santificação, vocês percebem que é uma luta diária e vai durar a nossa vida toda aqui na terra. Vai durar a vida toda, do mais novo regenerado até o mais velho regenerado. Aqui não falamos de idade. É uma luta constante, é uma luta diária pela santidade, incansável, incansável pelo poder do Espírito Santo. A gente precisa, ao invés de cultivar hábitos e padrões pecaminosos, a gente precisa desenvolver hábitos de santidade em nossa vida. Seja você jovem, adulto, precisamos fazer isso, porque, como diz em Hebreus 5, somente dessa forma nós nos tornaremos cristãos maduros, capazes de discernir o bem e também o mal. Isso é a maturidade cristã, é a gente crescer em santidade, sendo aperfeiçoado pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. E qual é o último estágio? Qual é o último estágio? O último estágio da santificação. O último estágio talvez seja uma surpresa. Para mim foi. Na verdade, eu fui aprendendo à medida que fui conversando com Deus e lendo algumas coisas. O último estágio da santificação só vai ser completada quando o Senhor voltar. Somente quando Jesus voltar. O último estágio não vai acontecer nessa vida. Não vai acontecer nessa vida. O pecado, ele ainda permanece na nossa natureza humana. Nós não temos mais o domínio. Ele não domina mais sobre nós. Ele não é mais nosso Senhor, porque nós fomos regenerados e libertos pelo Senhor Jesus. Mas ele ainda permanece na nossa natureza humana, mesmo a gente tendo nos tornado cristãos. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eclesiastes 7:20 vai dizer: não há um só justo na terra. Não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não há um justo na terra. Tiago 3:2 fala no comecinho: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Jesus, quando as pessoas estavam
para apedrejar aquela mulher surpreendida em adultério, Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quem atirou a pedra? Quem poderia atirar a pedra era Jesus. E o que ele fez? Não atirou a pedra. Ele foi misericordioso. Ele foi compassivo com aquela mulher. Romanos 7, 24 e 25, Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Olha só, a miséria em que se encontrava o apóstolo Paulo. E nós também. Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. A nossa carne ainda continua dominada não, a nossa natureza ainda continua sujeita ao pecado. A nossa natureza é pecaminosa, não dominada. Mais uma vez, quando a gente fala a respeito desse poder, né, que a gente recebeu, como a gente falou agora há pouco, né, isso não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. A gente vai pecar, a gente vai errar. Mas o que a gente venceu, aqui nós não falamos no passado, mas no presente, né, nossa vitória, né, além de outras vitórias que nós temos por meio de Cristo, a nossa vitória também é sobre o domínio do pecado. Nós não somos mais sujeitos às práticas, a condutas pecaminosas. É isso. E Romanos 6,12, portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês. Não permitam que ele reine, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Mas nós precisamos submeter ao Espírito Santo para crescermos em santidade. Então, quando esse nosso corpo, né, esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo, como é falado em Filipenses, esse nosso corpo de humilhação, esse corpo que Paulo fala, miserável homem que sou, quando esse corpo de humilhação for transformado em um corpo glorificado, aí nós estaremos em perfeita santidade. Somente nesse momento em que estaremos em perfeita santidade. E isso só vai acontecer quando nós encontrarmos com o nosso Senhor nas alturas. Filipenses 3:21, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, que é Jesus, transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Olha só, seremos então parecidos com o nosso Deus completamente. Aquele que nos chamou lá no início para viver uma nova vida, vai trabalhando em nós até o dia de Cristo, para que assim nós sejamos como Ele é, glorificado. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da vida cristã. Ainda que passamos por penosas lutas em combate à santidade, nós teremos o refrigério da parte de Deus, que é nos, enfim, terminar aquela obra que Ele começou em nós, no dia, mais uma vez, de Cristo Jesus. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de mostrar uma figura. Vou pedir ao irmão Antônio para projetar para a gente. Uma figura que, na verdade, foi muito ilustrativo para mim, para entender esse processo de santificação. Olha só, todo mundo consegue ver? Essa figura, ela ilustra para a gente o processo de santificação. Primeiro, nós éramos escravos do pecado, no estágio 1, não cristãos, e pode ver que a curva ela é toda oscilante, né? E aí teve a conversão, e foi um pico. Saímos da condição de escravos para a vida cristã.
E na vida cristã nós também oscilamos. Nós estamos crescendo em santidade. Nós estamos avançando. E lembrem que o alvo é Cristo. O terceiro estágio é a morte. E é um novo pico, onde nossa santidade será aperfeiçoada. E seremos para sempre como Deus é. Essa é a santificação. Esse é o processo. E se você ainda não está crescendo em santidade, peça ao Espírito Santo para te regenerar. Peça a Ele para te libertar desse domínio do pecado. E comece a crescer em santidade, porque a nossa recompensa, ela é eterna. Jesus, Ele foi glorificado e Ele também quer de cada um de nós que sejamos semelhantes a Ele. Então o nosso alvo é lá. Nosso alvo não é aqui na terra. Nosso alvo não são as coisas que perecem, mas o nosso alvo é Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Depois eu vou pedir o pastor para se aproximar. Vamos agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Deus, sua bondade, ó Deus, a tua misericórdia nos alcança, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho, ó Deus, para morrer em nosso lugar. Nós merecíamos aquela cruz, ó Pai, nós merecíamos, ó Deus, perecer porque a nossa natureza é pecaminosa, ó Pai. Nós já nascemos em pecado, ó Deus, e se não fosse pela sua misericórdia, nós nem estaremos aqui esta noite. Nós não teríamos essa perspectiva de vida, ó Pai, que o Senhor nos proporcionou em Cristo, ó Deus. Que é uma perspectiva, ó Deus, de salvação, é uma perspectiva de bênçãos celestiais em Ti, ó Pai. Então, queremos viver essa novidade de vida, ó Pai. Não queremos ser mortos, ó Pai, não queremos ser vazios, ó Deus, mas queremos ser cheios de Ti, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Se existe alguém aqui esta noite, ó Deus, que precisa de uma regeneração, ó Pai, total da vida, peço-te que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando nos corações, ó Deus. Aquilo que eu não consegui falar ou expressar, ó Deus, que o Seu Espírito Santo continue a trabalhar, ó Deus, nas nossas vidas. E te fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.